Oi, pessoal! Sabe aquela sensação de estar sendo puxado para mil direções ao mesmo tempo, de lutar para conseguir focar no que realmente importa? Bom, se isso soa familiar, a nossa conversa de hoje vai fazer todo o sentido. A gente vai mergulhar de cabeça numa parte importantíssima do livro A Única Coisa, de Gary Keller e Jay Papasan, para desvendar aquela verdade, sabe? A verdade surpreendentemente simples que está por trás de resultados, uau, extraordinários. Então, vamos lá! Então, vamos pensar juntos. A gente tem grandes metas, né? Sonhos, projetos que são super importantes. Mas, sendo bem sincero, o que é que sempre fica no meio do caminho? O que de fato impede a gente de alcançar aquele resultado incrível que a gente tanto quer? E olha, não é falta de vontade, não. Nem falta de talento. A resposta, como a gente vai ver agora, está bem na nossa frente, escondida. É que o livro traz uma ideia, uma metáfora que é, olha, genial. A nossa produtividade não é algo que a gente simplesmente perde. Não, ela é roubada. E os culpados são quatro ladrões que agem ali na sombra, sabe? E o pior é que muitas vezes a gente nem percebe. Eles são os verdadeiros sabotadores silenciosos do nosso sucesso. Bom, e aqui está o nosso plano de ataque. A gente vai desmascarar cada um desses ladrões, um por um. Primeiro, a incapacidade de dizer não. Depois, o medo do caos. Em seguida, os maus hábitos de saúde e, por último, a falta de apoio. E no final, a ideia é ter as ferramentas certas para montar um verdadeiro sistema de segurança e proteger o que mais importa para a gente. Vamos começar com o primeiro ladrão, e esse é um velho conhecido de quase todo mundo. É aquela vontade, quase uma necessidade de agradar, sabe? De dizer sim para tudo e para todos. Esse ladrão, ele rouba o nosso bem mais valioso, o nosso foco. E como? Nos enchendo de compromissos que, no fundo, não são a nossa prioridade. E essa frase do livro resume tudo de um jeito perfeito. Quando se diz sim para algo, é importante entender por que se está dizendo não. A simplicidade disso é que é o mais forte, né? Cada sim que a gente dá para um pedido qualquer é, na verdade, um não que a gente está dizendo para a nossa única coisa, para aquele projeto que poderia de fato mudar tudo. É um custo que a gente não vê, mas que é enorme. E é exatamente assim que esse ladrão age. Ele se alimenta da nossa vontade de agradar, do nosso medo de criar um conflito. E quando a gente faz isso, a gente acaba transformando as metas dos outros na nossa prioridade. E o resultado? Bem, o nosso foco e a nossa energia se espalham, sabe? Se diluem. E quando a gente vê, já se desviou completamente do caminho principal. Agora vamos para o segundo ladrão, que é um pouco contraintuitivo: o medo do caos. A verdade é a seguinte: quando a gente foca de um jeito intenso, extraordinário, em uma única coisa, é inevitável que isso crie uma bagunça em outras áreas da vida. E o nosso medo dessa bagunça, ele pode paralisar a gente. E essa citação aqui, olha, ilustra o ponto de uma forma brilhante. Quando alguém se empenha em uma única prioridade, inevitavelmente vai deixar outras coisas por fazer. Ou seja, a bagunça não é um sinal de fracasso, muito pelo contrário. Ela é, na verdade, um efeito colateral de um foco bem-sucedido. Uma caixa de meio cheia, uma mesa bagunçada, tudo isso pode ser o preço que se paga por um progresso incrível na nossa única coisa. O jeito de operar desse ladrão é bem sutil. Ele nos convence de que a gente precisa ter tudo perfeitamente arrumado antes de começar o trabalho que importa de verdade. Ele faz a gente perder um tempo precioso com pequenas tarefas, sabe? Nos distraindo do que é essencial. No fim das contas, ele transforma a busca pela ordem em uma desculpa perfeita para não focar. Bom, chegamos no terceiro ladrão. E esse aqui, ele não ataca o tempo ou o foco de forma direta. Não. Ele ataca a fonte de poder, o recurso mais fundamental que a gente tem, a nossa energia pessoal. Porque, vamos combinar, sem energia, a melhor das intenções não serve para absolutamente nada. E essa citação do William James, que está no livro, é perfeita para esse ponto. A arte de ser sábio é a arte de saber o que deixar de lado. Ou seja, gerenciar a nossa energia não é sobre fazer mais coisas, e sim sobre escolher com sabedoria o que a gente vai ignorar. É sobre proteger nosso bem-estar para a gente conseguir trabalhar no nosso máximo, na nossa melhor performance, quando a gente estiver focado na nossa única coisa. E o legal é que o livro nos dá um plano de ação bem claro para isso. Para derrotar esse ladrão, a gente precisa de uma estratégia diária. Primeiro, cuidar da energia espiritual, com meditação, oração. Depois, a energia física, se alimentar bem, fazer exercício, dormir direito. Aí vem a energia emocional, com abraços, beijos, risadas. A energia mental,
estabelecendo metas, planejando e, por fim, a energia profissional, que é basicamente bloquear um tempo sagrado para a única coisa. É um ciclo que uma coisa alimenta a outra, sabe? Chegamos no último ladrão. E esse, olha, tem tudo a ver com o mundo ao nosso redor, o nosso ambiente e principalmente as pessoas com quem a gente convive. Elas podem ser as nossas maiores aliadas ou as piores sabotadoras. Elas podem nos jogar para cima ou nos puxar para baixo. E quando a gente fala de ambiente, são basicamente dois componentes-chave, as pessoas e o lugar. Ou seja, o espaço físico onde a gente trabalha, onde a gente vive e também o nosso círculo social. As duas coisas juntas têm um impacto gigantesco na nossa capacidade de focar e de ter sucesso. Essa frase do Jim Rohn é super famosa. E não é à toa, né? É porque ela é muito poderosa. A ideia de que uma pessoa é a média das 5 com quem mais convive. Pensa bem, as atitudes, as crenças, os comportamentos de quem está perto da gente, tudo isso é contagiante. Se esse círculo de pessoas te puxa para baixo ou te distrai o tempo todo, fica quase impossível manter o foco na única coisa. Então, o ponto crucial aqui é a solução, que o John Wooden resume muito bem. A ideia é se cercar apenas de pessoas que vão te puxar para cima. A cura para um ambiente negativo é criar, de forma consciente, um ambiente positivo. É sobre escolher ativamente estar perto de gente que apoia os nossos objetivos, que nos inspira e que nos desafia a ser melhores. Ok, já desmascaramos os 4 ladrões. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Como a gente se defende? Como é que a gente cria um sistema de segurança para proteger nosso foco, nosso tempo e a nossa energia? Bom, agora é hora de passar da defesa para o ataque. E o plano de defesa é este aqui. É simples, direto, um contra-ataque para cada um dos ladrões. Primeiro, começar a dizer não para proteger o tempo e o foco. Segundo, aceitar o caos, entender que a desordem em outras áreas pode ser um sinal de progresso naquilo que importa. Terceiro, gerenciar a energia como um ativo super valioso que ela é. E quarto, ser o dono do seu ambiente. Criar um espaço e um círculo social que te apoiem. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Quando a gente olha para esses 4 ladrões, a incapacidade de dizer não, o medo do caos, os maus hábitos de saúde e a falta de apoio, qual deles costuma ser o mais ativo na vida das pessoas, no dia a dia? Identificar o principal culpado talvez seja o primeiro e mais importante passo para retomar o controle e finalmente focar naquilo que é a única coisa.